Com que propósito monumentos são construídos? Veja que propósito nobre. 40 anos de milagres. Milagres não acontecem todos os dias, em todos os lugares. Milagres são coisas extraordinárias. Quando acontece um milagre, renovamos a nossa fé, a nossa confiança. Por isso a gente precisa ser cuidadoso com relação a milagres. Sabe por quê? Porque Deus realiza milagres e o inimigo faz contrafação e confunde a mente das pessoas. Você prega o evangelho para alguém, dá um curso bíblico, passa aí 20 lições, 22 lições, 25 lições, passa todas as doutrinas, um curso, 2 cursos, depois ela entra, liga na televisão e vê um canal aí, vê alguém fazendo um milagre lá e ele de repente troca todo aquele ensinamento bíblico por um milagre que viu, por aquilo que os sentidos apelam. Eu estava estudando a Bíblia com alguém da família, ele é uma pessoa evangélica que tem uma fé diferente, e nós estávamos assim esperançosos de que iríamos colher para a verdade cristalina da Bíblia aquela pessoa, e de repente ela aceitou um convite para ir a um retiro espiritual de um movimento religioso por aí. E lá nesse retiro espiritual aconteceram alguns fenômenos sobrenaturais. E ela ganhou em sua boca, milagrosamente, um dente de ouro. E eu não creria se eu não tivesse visto a pessoa um pouquinho antes e um pouquinho depois. Está lá. E ela entende que isso daí foi a confirmação que o Espírito Santo deu a ela de que ela está no caminho certo. Um milagre que aconteceu, que confundiu a mente, e agora, aquela aceitação plena da verdade deixou de ser verdade, porque a pessoa estava diante de uma situação que foi mais forte às suas emoções do que aquilo que a gente vinha construindo com o ensinamento bíblico. Milagres. Cuidado com milagres, mas isso aqui é só um parênteses. Bom, aconteceu em Gilgal aqui, um monumento que foi construído com um propósito muito simples, e o propósito foi dito aqui, muito claro, mas a gente tem algumas lições rápidas para extrair daqui. O período das pragas no Egito havia acontecido, havia passado. Eles atravessaram o Mar Vermelho, um fato assim excepcional, excepcional. Ninguém nunca viu isso acontecer. Simplesmente o mar se abrir para passar um povo, e o povo agora não tinha nem que questionar, é Deus quem está dirigindo mesmo, e vamos em frente. Daí um pouquinho, faltou água, e Deus abre a rocha do nada e sai água. Deus continua nos dirigindo, maravilhoso. Faltou comida, Deus manda o maná todos os dias. Que maravilha! Deus está dirigindo a nossa vida, sejamos fiéis a Ele. E assim vai. Daí a pouco as roupas não acabam, as sandálias não acabam. 1 ano, 2, 30, 40 anos, tudo preservado de maneira miraculosa. Não havia enfermidades sobre o povo, porque Deus protegia o povo. O calor do deserto não era Macapá, mas o calor era muito alto e o povo estava ali desesperado. Deus coloca uma nuvem para proteger. Que maravilha, sombra no deserto. E à noite, porque o deserto esfria, e eu sei que esfria, porque há pouco tempo tive a oportunidade de estar naquela região no deserto, e de madrugada eu tive que usar blusa pesada, porque faz frio, e Deus não permitiu que isso acontecesse, porque Ele mandou uma coluna de nuvem. O povo estava ali, tranquilo, confortável, Deus estava dirigindo. Só que as coisas iriam mudar. Eles iriam agora entrar em Canaã, iriam plantar, iriam colher, a vida entraria no seu ciclo normal, e eles correriam o risco de se esquecer daquele Deus poderoso, que fez todos esses fatos maravilhosos, e que agora deu uma herança esplêndida para aquele povo. O Jordão, a travessia do Jordão, era mais um milagre. Ainda teria a conquista de Jericó e algumas coisas mais, mas aquele ciclo de poderosos atos divinos, miraculosos, iria passar. E Deus disse: tirem pedras do meio do Rio Jordão, do meio do Rio Jordão. Não é das laterais, não é da margem do Jordão, do meio do Jordão. E quando os filhos perguntarem o que significa esse altar especial, essas pedras em coluna, vocês vão dizer: isso representa um período milagroso, porque o Deus a quem nós servimos é o Deus que olhou para o sofrimento dos nossos pais e nos tirou do Egito.
E Ele pediu que nós fizéssemos isso aqui para que nós lembrássemos o seu amor, o seu poder, o seu cuidado, a sua atenção. Como esse Deus é um Deus poderoso, é um Deus provedor. Esse Deus supre todas as nossas necessidades. Olhe para isso aqui, filho, filha, e nunca se esqueça desse Deus. Seremos prósperos se servirmos esse Deus. Seremos bem-sucedidos se seguirmos esse Deus. Continuaremos amparados no sentido, em todo sentido. O nosso país vai ser uma referência para o mundo inteiro se formos fiéis ao nosso Deus. Quanto tempo duram as pedras, irmãos? Deus disse, façam de pedras. Quanto tempo duram as pedras? Nesse mês de julho, depois de sonhar por anos, Gilza e eu conhecemos aquela região e conhecemos os mais antigos monumentos do mundo, as pirâmides do Egito. 4 milênios de monumentos, contando a história de um Egito que foi o país mais glorioso da terra no seu apogeu. As bênçãos de Deus deveriam ser perpetuadas através daquele monumento. A história da providência e do cuidado de Deus deveria ser preservada através daquele monumento. Era isso que Deus estava dizendo. Na verdade, aquele monumento, irmãos, ele em si não tinha muito valor, mas ele representava alguma coisa maravilhosa, assim como o Taj Mahal. É uma coisa linda, mas mais lindo do que o Taj Mahal é a história que está por trás dele. Por trás daquele monumento tinha uma história de um compromisso de um Deus que resgata porque ama, que preserva porque ama, que cuida porque ama e que vai continuar conduzindo o seu povo até o seu destino final porque ama. Por trás daquele monumento havia uma seta indicando a cruz que viria, porque aquele Deus que resgatou do Egito também resgataria do pecado. Perto daquele monumento estava ali um altar, porque representando também um altar. Por quê? Porque uma oferta era sacrificada cada dia no altar, representando o Cordeiro de Deus. As coisas importantes devemos escrevê-las na pedra, gravar na pedra, repetir a nossa família, os nossos filhos, a nossa igreja. As ofensas e as mágoas a gente escreve na areia para que o tempo apague rápido. Não compensa um cristão carregar em seu coração essas coisas. Monumentos. E eu quero terminar dizendo que os monumentos são importantes, mas vamos esquecer os monumentos. Esse monumento em Gilgal, ele é muito importante, ele foi muito importante, mas em algum momento o povo desconsiderou a importância desse monumento e ele foi destruído nas muitas guerras pelas quais Israel passou. Hoje a gente nem sabe com segurança onde fica esse lugar chamado Gilgal. Mas Deus continua construindo os seus monumentos e contando histórias em nossos dias. Eu até diria para vocês que o mais importante não são as nossas grandes construções, monumentos impressionantes. Algumas construções são muito lindas, elas têm o seu valor. Elas têm o seu valor. A gente às vezes inaugura igrejas fantásticas. Se pudermos ter igrejas confortáveis, bonitas, isso atrai pessoas, é lindo. Mas Deus está mais preocupado com o investimento nos monumentos que estão sentados nesses bancos, que sou eu e que é você. Esse é o mais importante monumento para Deus neste mundo. No tempo que eu trabalhava aqui, em Goiânia, no passado, o pastor José Rosa se lembra muito bem que a gente ia em Brasília recoltar. Ele já cuidou disso e eu também. E uma coisa me marcou tanto que eu nunca mais esqueci, de uma visita a um escritório de advocacia em Brasília. Eu me apresentei para a secretária daquele escritório como sendo da Assistência Social Adventista. Hoje a gente diria, eu sou da ADRA, ou da Ação Social Solidária Adventista. E aquele advogado falou para a secretária assim: fala para esse senhor
da organização adventista que eu vou atendê-lo, que ele me aguarde um pouquinho. Ok, eu aguardei. E quando aquele homem me recebeu, eu cumprimentei, me apresentei, eu sou Jairo, eu represento o trabalho assistencial da Igreja Adventista, e nós, uma vez por ano, dedicamos uma semana por ano para apresentar aos nossos amigos um relatório daquilo que a Igreja Adventista tem procurado fazer na área social. Eu queria partilhar com o senhor também um pouquinho dos nossos projetos, e peguei o nosso folder e comecei a folheá-lo, a pasta prospecto que tinha em mãos. E ele deu um sorriso e disse assim: eu conheço os adventistas. E eu falei assim: bom, deixa eu explorar um pouquinho desse conheço os adventistas aqui. Talvez é melhor estabelecer um laço melhor de amizade para depois apresentar o assunto, porque o resultado pode ser diferente. Então eu disse: então o senhor conhece? Eu conheço. E eu perguntei assim: o senhor conhece a nossa sede da Igreja Adventista na América do Sul? Aqui na L2, nos fundos aqui na L4? Não conheço a nossa igreja central, não, a nossa escola tal, não conheço, pastor. Vocês têm uma escola? Temos. O senhor conhece o Hospital Adventista no Mato Grosso, lá, Campo Grande, o Pênfego, curando o fogo selvagem? Não conheço. O senhor conhece as nossas lanchas e o nosso avião missionário na região amazônica, que faz um trabalho lindo? Ele disse: não conheço, pastor, desculpa, mas eu não conheço. O senhor conhece o Hospital Adventista no Rio de Janeiro, o Hospital Silvestre, tão famoso? Pastor, eu não sabia. O senhor conhece as nossas instituições de ensino em São Paulo? E ele não conhecia nada disso. E eu pensando, o que é que ele conhece dos adventistas? E fiz então uma pergunta direta: Dr. Ricardo, o que é que o senhor conhece dos adventistas? Eu estava valorizando as nossas instituições. E ele disse assim: